Começamos aqui mais uma edição do Conexão Correio Popular. Hoje estamos aqui com o deputado federal Carlos Sampaio, que está no seu 6º mandato de deputado federal. Deputado, muito obrigado pela presença. E se o senhor quiser dar uma saudação inicial aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, Ítalo, está falando com Campinas, com toda a região metropolitana, aqui no programa Conexão Correio Popular. E para mim é sempre um prazer poder prestar conta do meu mandato e falar sobre a nossa história em defesa de Campinas e da nossa região. Aproveitando, né, esse início, essa saudação, o senhor já é uma pessoa muito conhecida aqui em Campinas, mas é sempre bom, né, principalmente para as novas gerações, se o senhor pudesse falar um pouco da sua história. O senhor tem uma história com a cidade que vai além do senhor mesmo, né? Tem o seu pai, tem o seu avô, Exatamente. Tem toda uma história familiar, né? Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa história familiar, também do seu início aí na sua trajetória tanto escolar, profissional, e como é que o senhor ingressou na política. Bom, eu nasci em Campinas e meu pai já morava aqui. Meu pai nasceu em Pirassununga, mas veio para cá também jovem com meu avô Francisco Ribeiro Sampaio, que foi quem fundou a Academia Campinense de Letras. Exatamente. E meu avô também deixou esse legado aí de, digamos assim, uma paixão pela língua portuguesa, pelo vernáculo, e, enfim, isso tudo faz parte da nossa família. A minha trajetória, eu, na verdade, não tinha a menor ideia de que um dia eu fosse ser político. Eu sempre atuei numa área jurídica. Eu, com 20 anos de idade, eu já tinha certeza que eu queria ir para o Ministério Público, prestar concurso para promotor. E, de fato, ingressei no Ministério Público primeiro de Minas. Eu tinha 23 anos quando abriu o concurso em Minas. Fiquei por 8 meses como promotor de justiça em Minas e depois abri o concurso em São Paulo. Eu prestei o concurso em São Paulo, me exonerei em Minas e passei aqui em São Paulo. Peguei uma boa classificação, peguei em 5º lugar e pude escolher uma cidade próxima de Campinas. Eu fui para Jundiaí como promotor substituto. Estava dizendo que eu ingressei no Ministério Público, depois entrei em São Paulo, fui para Jundiaí. Daí me inscrevi para a minha primeira comarca como titular, que foi para Santa Adélia, ali perto de São José do Rio Preto. Fiquei como promotor titular lá por 1 ano, depois fui para Indaiatuba, fiquei mais 1 ano em Indaiatuba, daí eu abri a vaga em Campinas e eu assumi a promotoria do júri em Campinas. E aqui fiquei atuando nessa promotoria por 3 anos. Tribunal de júri. Tribunal de júri. E na época eram 2 promotores, mas só estava eu, então eu fazia júri todas as segundas, quartas e sextas. Então era uma loucura aqui. E nessa época, coincidentemente, quando eu já estava com 29 para 30 anos, o Magalhães Teixeira era candidato a prefeito, era muito amigo de meu pai e me convidou para ser candidato a vereador através do meu pai. E meu pai veio transmitir o convite. Eu disse a ele que eu não tinha nenhuma afinidade com a política, nunca fui nem de DA, nem de DCE. Mas meu pai me fez ver aí que eu já estava aplicando a lei há muito tempo e que eu poderia ser alguém que fizesse a lei. E isso me chamou assim, a atenção para ser alguém que pudesse fazer a lei que eu mesmo aplicava como promotor. E saí candidato. Também tive uma excelente votação, fui eleito como vereador, depois... Sim. Daí saí candidato a deputado estadual, assumi como deputado estadual por 2 mandatos e daí fui para deputado federal. Nesse ínterim disputei eleições para prefeito aqui, sendo que em 2000 e 2004 eu fui para o 2º turno. E em 2004, acho que foi Deus quem falou que minha vocação era para o Legislativo e eu acabei indo para o Legislativo. Então, essa minha ida para a Câmara... Você era bem jovem, né? Você podia ter continuado não pleiteando a prefeitura. Mas naquele momento foi uma decisão ali tomada de que eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo. E eu acho que foi uma orientação divina aí de que eu deveria continuar nessa minha trajetória. E acho que foi importante para a minha vida, porque eu sou muito feliz até hoje com o que eu faço. Então essa foi minha trajetória. Minha ida eu devo ao Magalhães Teixeira. Eu sempre digo que para mim é uma honra, um dos políticos mais sérios que São Paulo já teve. Então entrar pelas mãos do Magalhães, para mim, foi motivo de alegria. E é uma coisa que eu coloco até no meu currículo. Eu ingressei pelas mãos do Magalhães Teixeira. E assim começou essa nossa luta no Legislativo, sempre cumprindo esse papel de legislar e de fiscalizar, porque eu sempre estive como deputado federal, tirando 1 ano e meio de mandato do presidente Michel Temer, onde eu fiz parte da base. Os outros mandatos todos eu fui oposição, e sempre liderando o partido, o PSDB, digamos assim, contra o governo do Partido dos Trabalhadores. No primeiro mandato foram 2 mandatos do presidente Lula, depois 2 da presidente Dilma.
até ela ser cassada e, na verdade, tive um papel importante. Eu liderei como maior partido de oposição. Nós lideramos mesmo o processo de impeachment da presidente Dilma. Daí fui base por 1 ano e meio, quando o presidente Michel Temer assumiu. E depois, com a eleição do Lula, voltei a fazer oposição. E essa oposição é uma oposição que eu faço muito mais em defesa do nosso país do que contra quem quer que seja, porque eu realmente não acho que o PT tenha condições de gerir o país no formato que nós precisamos. E acho que não faz bem para o Brasil o rumo que estamos seguindo. Então, continuo, mudei de partido há 2 anos. Por 32 anos eu estive no PSDB. Liderei o PSDB, que era o maior partido do Brasil, na época de 2013 até 2022, por 4 vezes. E fui convidado há 2 anos pelo Kassab para vir para o PSD. E foi uma mudança importante. Eu me dei conta de que o PSDB já não tinha mais a conexão que tinha antes com a sociedade, perdeu esse vínculo e eu não estava mais me sentindo bem dentro do PSDB. Mas tenho uma história muito linda com o partido e sou muito grato por tudo que eles fizeram por mim e me deram grandes oportunidades na vida. Mas esses 2 anos, de 2 anos para cá, eu venho atuando de forma muito mais efetiva, até pelo próprio estilo do Kassab. Ele é muito acolhedor e muito cuidadoso com os deputados da bancada. Ele sempre procura, de alguma forma, auxiliar. Então, são 2 anos muito felizes que eu estou no PSD, me sinto realizado e podendo fazer aquilo que realmente eu gosto, que é cuidar das cidades e levar soluções para os problemas que me são apresentados. Eu nunca tive na minha vida política uma vinculação partidária que me impedisse de conversar com todos os lados. Sempre fiz oposição ao PT e à esquerda, mas sempre dialoguei com todo mundo, porque eu acho que se você for só pela sua paixão ideológica, você não se abre para o diálogo. Então, acho que essa polarização extrema não é uma coisa boa para o país. As pessoas querem equilíbrio, querem bom senso, pessoas que saibam dialogar. E isso não tem nada a ver com abrir mão de suas convicções. Mas eu não trato nenhum adversário como inimigo. É de fato um adversário nas teses, nas ideias, nos fatos. Como me contraponho ao PT, porque penso diametralmente oposto do que o PT pensa. Mas tenho grandes amigos em todos os partidos de esquerda, inclusive no PT. E me abro sempre para essa perspectiva do diálogo. E na minha vida partidária, eu represento hoje 42 municípios, que temos prefeitos, vereadores, diretores, secretários. Eu nunca perguntei qual era o partido do prefeito. Eu sempre, quando um prefeito me procurava e eu queria poder trabalhar para aquela cidade, eu perguntava quais eram os problemas que ele enfrentava e como que eu poderia ajudá-lo a resolver esses problemas. Então, essa questão partidária, para mim, não é a mais importante. Para mim, o mais importante é a postura do prefeito em defesa da cidade dele, é a história que ele tem de amor pela cidade. Isso me move muito mais do que ser ou não do meu partido. Sendo que desses 42, 22 são do meu partido, 20 não. E muitos vereadores também que atuam comigo, são 93. Do novo partido. Então, são 22 do PSD, os outros 20 não, dessas 42 cidades. E dos 93 vereadores com os quais nós trabalhamos nessas cidades todas, inclusive Campinas, menos ainda, 1/3 é do PSD. O restante são de outros partidos, que a gente tem uma história de vínculo com a cidade mesmo, de cuidar da cidade. Então, se entra um outro prefeito com uma visão diferente, mas continua defendendo a cidade, eu continuo representando essa cidade da mesma forma. Característica sua, né? Porque eu sempre admirei, meus pais são de Santa Rita do Passa Quatro. Cidade que sou mais votado. Votado. Há 6 eleições que eu sou mais votado. É impressionante. O Pilha foi prefeito lá. Nos 2 mandatos dele eu fui o mais votado. Nos 2 anteriores também, que ele era o vice. E depois, no último agora, que ele não era mais prefeito, fui de novo mais votado, mesmo ele não sendo mais prefeito. Isso me chamou muita atenção. E a gente olha depois o mapa, bem pulverizada a sua votação. Eu diria que é mais na região de Ribeirão Preto e região de Campinas. Dessas 42 cidades, quase todas elas estão nessas 2 regiões. Tem outras 2 cidades que eu atuo muito fortemente, que é Caraguatatuba e Lorena, que eu também sou o mais votado do nosso partido, que são por amizades que eu construí com a cidade e represento a cidade e a Câmara Federal com muita honra. Então são essas as cidades.
Deputado, aproveitando que o senhor falou do PSDB, eu queria que o senhor fizesse uma análise. O senhor ficou muitos anos lá. O que aconteceu com o PSDB? Por que o PSDB, de uma das principais forças políticas do Brasil, hoje se tornou, vou usar uma palavra um pouco pesada, um partido quase irrelevante, vamos dizer, um partido secundário, pelo menos. Não é mais um partido predominante. O que aconteceu com o PSDB? Nós éramos 58 deputados quando eu era líder da bancada. Só para você ter uma ideia, na última eleição foram eleitos 13 no Brasil. Até o número é ruim. Perdeu a oportunidade. Então, mas o que aconteceu, eu vou dizer, é um partido de centro-direita, sempre foi. Um partido de centro-direita que, pelo menos quando eu estava na liderança, se posicionava muito mais para a direita do que para a esquerda, né? Digamos assim, era um partido que tinha um lado. E com a vinda do bolsonarismo, com a vinda da direita, ele não soube se recolocar. Eu já não estava mais na liderança do PSDB e ele se perdeu, ele não conseguiu se posicionar. E quando você não se posiciona, você não se conecta com a sociedade. Então foi isso, foi uma perda de conexão pelo fato de que aquele papel que ele cumpria passou a ser cumprido com muito mais veemência pelo bolsonarismo, pela direita. Então o centro-direita ficou um pouco deslocado. Foi o que aconteceu. Pelo menos eu sinto assim. O fato do Dória ter rompido com o presidente não foi também um fator aí? Foi. Na verdade, o governador Dória, ele teve uma proximidade quando elegeu-se do Bolsonaro e depois, do meio para o fim, distanciou-se e virou um crítico. E como, evidentemente, particularmente em São Paulo, essa oposição de ambos foi muito forte, a ponto de nós não termos um candidato a presidente nas últimas eleições, isso foi péssimo para o PSDB, fez com que a gente ficasse ainda mais distante da população, porque ela realmente via aqui em São Paulo ou as pessoas ligadas ao partido do presidente Bolsonaro ou à esquerda. Nós, no meio, éramos criticados tanto pelo PT como pelo PL. Então, nós perdemos essa força de partido de centro-direita com voz. Até pelo resultado das eleições também. Que retrataram essa perda de conexão. Porque assim, bolsonarismo a gente não poderia chamar de centro-direita, né? É direita mesmo. A gente pode falar assim, extrema-direita. Ali deu uma impressão, o termo que às vezes usa, que a direita saiu do armário, né? Porque até uma certa época, pós-redemocratização, parecia que as pessoas tinham uma certa vergonha, vai dizer, ou pelo menos publicamente, que eram de direita, e de repente Eu diria que o apovinundo de centro-direita para a direita, ele, digamos assim, foi mundial, né? Porque em todos os lugares, o centro-direita e a direita passaram a ter mais força e mais voz. Eu acho que passaram a ter mais coragem de se colocar do que antes. Antes eu acho que não tinha muito espaço para o centro-direita e para a direita. Tinha para o centro, mais para o centro. E foi isso que aconteceu. O mundo foi mudando, a direita foi apresentando boas soluções mundo afora. Na época teve um parlamento tão duradouro como agora. Exatamente. É um exemplo vivo. Aqui na América Latina, a gente vê governos que eram de esquerda perdendo para governos de centro-direita e de direita. Estão dando essa oportunidade para compensar. O senhor está vendo o quadro aí para essa próxima eleição presidencial? O governo do estado, a situação está um pouco mais... E o seu relacionamento com o governador? Eu tenho um relacionamento com o governador há muito tempo, porque ele foi consultor da Câmara e o Tarcísio, quando ele foi ministro, na época ele ainda estava era um departamento de transporte. DENIT? DENIT. Quando ele estava no DENIT, eu era líder do PSDB em 2013. Então nós conversávamos muito e de lá para cá ficamos amigos. Quando ele foi ministro do Bolsonaro, como ministro da Infraestrutura, essa amizade se tornou ainda mais efetiva. É uma pessoa técnica, preparadíssimo, de uma seriedade ímpar e que não só passa essa impressão, como é de fato assim. E uma pessoa intelectualmente privilegiada, mas muito privilegiada. Uma pessoa muito inteligente e fez bem para o Estado de São Paulo. Uma pessoa que teve a coragem de fazer as mudanças e as obras estruturantes que o Estado precisava. Eu tenho para mim que toda eleição, como regra, são 2 turnos. Mas eu tenho para mim que o Tarcísio tem muita chance e perspectiva real de levar num primeiro turno.
Mas não houve aí uma pequena estremecimento entre ele e o Kassab? Não, na verdade é o seguinte, eu não digo que é estremecimento. O Kassab, ele cuidou muito do partido junto com o governo do Estado. E o fato de ele cuidar do partido fez com que ele também se deslocasse para o Brasil como um todo. Tornou-se o maior partido do Brasil, com o maior número de prefeitos eleitos pela primeira vez na história, maior do que o próprio MDB. Então, o Kassab, nessa luta dele em defesa do PSD, fez com que ele tivesse que se dedicar mais a essas causas também. Tanto é que, mesmo não sendo pré-candidato, ele licenciou-se da secretaria para tocar o quê? Tocar as campanhas dos governos estaduais. Tem 6 ou 7 estados com perspectiva real e uma perspectiva de eleger de 80 a 100 deputados federais. Então, não houve um estremecimento, porque eu, conversando com o Tarcísio, eu percebo que o respeito que ele tem pelo Kassab é muito grande. E o Kassab começou com ele e ajudou muito nesse início de gestão por todo o conhecimento que ele tem. Agora, é evidente que alguns presidentes de partidos ficaram chateados com o Kassab. Sim, porque cresceu muito o PSD e muitos deputados migraram, e muitos vereadores migraram, muitos prefeitos migraram de outros partidos para o PSD. Então isso gerou digamos assim, um desconforto com os presidentes de partido, mas um desconforto gerado pelo mérito do Kassab e não pelo demérito, né? Ele foi habilidoso em mostrar para as pessoas que o PSD era um caminho. E eu tenho para mim que hoje em dia o PSD de fato é um dos mais importantes caminhos do Brasil. Nós temos um partido da esquerda mais forte, um da direita, o PL, e o PSD, que faz às vezes do centro-direita, exceto no Nordeste, que lá é mais centro-esquerda mesmo, sempre foi, mas ele faz essas vezes. Então, eu estou muito otimista com os rumos do PSD, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E na presidência, o que você... Está polarizado, mas mesmo com tudo que se colocou até agora a respeito do Volcar, do filme, tudo que foi dito até agora não abalou a ponto de inviabilizar o Flávio para ir para o segundo turno. Aliás, ele caiu bem menos do que a esquerda queria que ele tivesse caído. E agora nós temos 3 candidatos de centro-direita e até mais próximos à direita. Nós temos o Flávio, temos o Caiado e temos o Zema. Eu imagino que as 3 forças juntas é que vão fazer com que nós ganhemos a eleição do presidente Lula. O Flávio, mais à frente neste momento, mas qualquer um dos 3 que for para o segundo turno, eu não tenho dúvida que os outros 2 seguirão com ele, porque todos têm um sentimento de combate à política do PT e muito mais uma ideia de um Estado menor, de maior participação da iniciativa privada naquilo que é importante, menos Estado naquilo que não é relevante. Então a tendência é se somarem. E essa soma é que eu acho que vai fazer com que nós ganhemos o segundo turno. Por isso, é uma coisa que eu sempre digo a todos aqueles que são de centro-direita e de direita. Nós não temos que criticar quem vota no Caiado, quem vota no Zema ou quem vota no Flávio, caso você tenha escolha por um deles. Os 3 estão cumprindo um papel muito importante e a soma dos 3 vai nos levar à vitória no segundo turno. Não é hora de criarmos um clima de beligerância entre nós mesmos. Ao contrário, nós temos que transformar esse conflito de ideias numa unidade de propósito. Vamos pensar no que nos une agora. E o que nos une agora é o compromisso que nós temos de tirar o Brasil do comando, tirar o PT do comando do Brasil. Quais são as principais críticas que o senhor faz ao governo do PT, ao governo do PT? O que o senhor acha que está mais errado lá, que o senhor discorda? Para mim, assim, eu acho que o maior absurdo é o que ele faz em termos de gastos públicos desmedidos, porque esse gasto público é que gera todo o problema que o país enfrenta. Então ele não é capaz de tomar conta do dinheiro público para priorizar obras e realizar o que tem que ser realizado. Ele prioriza aquilo que popularmente leva o nome dele, independentemente das consequências. Ele não é uma pessoa que analisa isso. Ele analisa o que é bom para ele. E nós precisamos de um governante que analisa o que é bom para o país. E bom para o país é ter as contas em dia. Não tem contas em dia, tem inflação. O que é inflação? É o pior tributo que pode existir para o trabalhador. É a inflação. E a inflação decorre do desrespeito com relação às finanças. Ocorre em razão de aquele que está gerando
gerindo o país, não tomar cuidado com o dinheiro público. Isso gera uma insegurança, gera inflação e gera o problema. É evidente, os 15% ao ano, 14 e pouco ao ano, é uma demonstração e não consegue baixar. E o presidente Lula torcia para que o Galipa assumisse. Ele criticava o campo. Exatamente. E assumiu, demonstrou que o Campos estava fazendo o correto e manteve aquilo que tinha que manter. Você acha que o presidente do Banco Central não quer diminuir os juros? É evidente que quer, mas não pode. A inflação faz isso. Exatamente. E por que não pode? Porque o presidente Lula e o seu time não se preocupam com gastos públicos, não têm o menor cuidado nem o menor rigor com as finanças do país. E é isso que faz mal para o Brasil em todas as áreas. Independentemente, perdemos na saúde, perdemos na educação, perdemos na segurança. Por quê? Porque o dinheiro não é bem usado, não é bem pago pelo poder público. Para mim é o maior problema de todos. O senhor acha que o governo Bolsonaro foi um bom governo, teve falhas? Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro? Eu acho que foi um bom governo, particularmente na economia. Para você ter uma ideia, ele entregou os Correios com 3 bilhões de superávit. Os Correios hoje estão quebrados e só piora. A cada ano do presidente Lula, só piora. Eu acho que o grande desgaste que o presidente Bolsonaro teve foi com relação à vacina e com relação à pandemia. Na minha concepção, ele errou ao agir daquela forma e trouxe as consequências de ele perder a sua reeleição em grande parte pelos problemas lá causados. Veja, Passar por vítima. veja os ministros que o Bolsonaro indicou. Rogério Marinho é uma sumidade, Tereza Cristina é um preparo na área da agronomia, da agricultura absoluto, Tarcísio de Freitas na infraestrutura, ele trouxe o Paulo Guedes na economia, cada qual cumpriu um papel muito importante, e teve avanços para o país. Foi uma pena ele não ter sido reconduzido. Penso eu que o maior erro dele foi a questão das vacinas na época da pandemia. Pela atitude dele também, né? Onde ele partiu para um negativismo. Isso. Foi não valorizar a vacina, né? Não priorizar. Perdeu muito voz das mulheres com isso também. Né? Também, mas não tenho nem dúvida. Muitos votos. Mas nem dúvida disso. É o que a gente ouvia, né, nas ruas. E as mulheres sentem mais a família, né? Ela está mais... Sofre muito mais no dia a dia, no cotidiano, né? Ela que está ali no dia a dia familiar, é ela que está sofrendo as consequências. E uma sensibilidade bem maior que a nossa para tudo que afeta a família. Falou um pouco da sua própria reeleição, né? Que vai ter reeleição esse ano. Vai ser a primeira eleição que o senhor não disputa pelo PSDB, né? Em outro partido. 4 anos. E como é que o senhor vê, por exemplo, a gente estava falando outro dia da questão do voto distrital, né? Porque hoje a Câmara, boa parte da Câmara é formada por deputados que a gente chamaria de deputados influencer, TikToker, sei lá que nome que se dê, né? É o deputado de rede social. E assim, não se vê no horizonte uma perspectiva disso mudar. Pelo contrário, talvez isso até aumente, né? Após as eleições, o jornal vai lançar uma bandeira do voto distrital, seja ele misto ou não, mas para combater esse tipo de voto digital. Como é que o senhor avalia isso, assim, tanto essa questão da possibilidade do voto distrital, quanto esse crescimento desse perfil de parlamentares que, às vezes, a gente não quer fazer um pré-julgamento, às vezes até pode fazer um bom trabalho, mas muitas vezes ele chega lá meio não conhece muito bem. Exatamente. Paulo, o voto distrital é a maior defesa do presidente Kassab e do nosso partido. É a bandeira do PSD, é o voto distrital. E por quê? Porque você vota num candidato do distrito, você tem como fiscalizar o candidato, você tem como cobrar o candidato, você tem como conversar com o candidato. Como é que eu vou ser candidato aqui de Campinas e vou interagir com o pessoal de Presidente Prudente se nós não temos nenhuma proximidade pessoal? Que ser deputado é você atender o telefone do prefeito, é você atender o telefone do vereador. Se você quer trabalhar no estado todo, 645 municípios, você não dá conta. Eu trabalho em 42, é um trabalho árduo, mas eu dou conta do recado. Eu visito a cidade, eu vou ver os problemas, eu acompanho. Então, isso que é importante. E muitos desses influencers vêm sem que as pessoas saibam quem é. Votam porque gostam dele nas redes,
mas não perguntam nem o que ele faça, né? Qual a história dele. Eu disse naquela entrevista que dei na Santa Rita de Cássia, uma coisa que foi pesada, mas é sincera. Quando me dizem esse congresso é uma vergonha, eu falo, pode até ser, mas é a cara do país. Porque todo mundo que está lá foi eleito com voto de cidadãos brasileiros. Então, ao invés de criticar só, pense de fato quem é esta pessoa que você está votando. Qual a sua história? Veja, eu fui nas principais CPIs do Brasil, eu fiz parte. CPI dos sanguessugas, eu fui o subrelator das ambulâncias, que pedi e assinei o pedido de cassação de 71 deputados. 71 deputados de 513. 15% da Câmara envolvida com desvio de dinheiro de ambulância. Foi num ano eleitoral, Ítalo. E em setembro nós assinamos esse relatório com o pedido de cassação. A eleição foi em outubro. 69 não se reelegeram. A população bem informada, já dizia o Mário Covas, não erra. Às vezes ela não tem a informação necessária. Mas no caso do deputado, do senador, do governador, do presidente, tem que buscar a história dele. Não adianta eu dizer que vou combater a corrupção. Eu dou exemplos, como esse das sanguessugas, como a CPI do mensalão, onde nós fomos e pedimos uma cassação de ministros, pedimos uma cassação e prisão de deputados que foram presos. Naquela época do mensalão, foi preso o presidente da Câmara, do PT, foi preso o líder do PT, foi preso o presidente do Partido dos Trabalhadores, foi preso o vice-presidente da Câmara. Todos foram presos com desvio de recursos públicos. Então veja, e depois as pessoas votam novamente. Então nada contra a pessoa ser um influencer, muito pelo contrário. Se ele tem uma história de vida que o qualifica para representar uma cidade, vote nele. E uma paz, uma bandeira. Isso, não é só porque ele fala bem, não é porque ele é muito gozado, ele conta belíssimas piadas. Ele tem que ter um vínculo de realização. A minha experiência em 9 mandatos, 1 de vereador, 2 de estadual e 6 de federal, ela só tem sentido, essa experiência minha, se ela vem acompanhada de muito trabalho e de entregas. Eu não vou numa cidade para dizer o que eu vou fazer se eu for eleito. Eu vou lá para dizer o que eu já fiz enquanto deputado. Em Campinas, eu mostro para Campinas o que eu fiz nesses 4 anos de mandato. Nesses 4 anos, 32 milhões de reais destinados com dinheiro dentro da prefeitura. Comprovadamente. Na nossa região metropolitana, 76 milhões na região metropolitana, nas nossas 20 cidades. Você tem que ter uma história e tem que produzir. Você tem que ter uma história e tem que mostrar para as pessoas, quando você fala, eu vou combater a corrupção, é porque eu denuncio. Eu vou ter coerência com o dinheiro público, porque quando eu entrei na Câmara, eu sempre conto essa história porque eu fiquei assustado. O deputado ganhava o 14º e 15º salários. O Brasil ganhava o 13º. Nós ganhávamos o 14º e 15º. E eu fui o primeiro deputado paulista a devolver. Falei assim, é uma vergonha nacional. E foi cair isso 3 anos depois. 3 anos depois. Eu dou exemplos de coerência. A pessoa que quiser... Quem que entrou com ação na justiça quando os deputados aumentaram seus próprios salários em 90%? Eu, Jugman e Gabeira. E suspendemos o aumento de 90% dos 513. Queriam matar a gente dentro da Câmara, mas nós fizemos o que tem que ser feito. Então, eu estou dando exemplos, Ítalo, de coisas que basta a pessoa pesquisar. Hoje está tudo aí para você. Né? Então, quando as pessoas falam assim, eu vou ver a sua história, eu fico feliz da vida. Que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha história de vida como parlamentar. Nesse aspecto também realmente te dar os parabéns. É uma vida ilibada, ninguém fala sobre sua trajetória. Graças a Deus, e isso assim, quando me perguntam qual é o meu maior legado, eu sempre digo que não é tudo que eu fiz pelo meu estado, pelo Brasil. É o fato de eu poder olhar para minha família, para os meus filhos e saber que nunca os envergonhei. Nunca na vida eles tiveram vergonha do seu pai ou do seu marido, nunca. Então isso para mim é tudo. É você poder agir com coerência, né? Com sensatez, com decência. Isso acho que a primeira condição sine qua non, né? Para você cuidar de dinheiro público, fiscalizar e estar na vida pública é você ser uma pessoa séria. É você agir com coerência, com valores, com princípios. Isso é o que mais falta hoje, infelizmente, na vida pública. Exatamente. É o que mais falta. Acabou se tornando uma virtude. Isso, aquilo que era para ser o óbvio,
Virou uma grande virtude. Como é que o senhor vê essa questão das emendas impositivas? Porque tem um lado que ajuda o parlamentar, claro, mas também tem muita, às vezes, desconfiança ou dúvida sobre como esse dinheiro é aplicado, né? Eu sei que muitas pessoas fazem críticas aí ao Flávio Dino pelo fato de ele ter buscado transparência nas emendas. Eu aplaudi a decisão dele. Emenda secreta. Dinheiro público que vai para alguma cidade secretamente. Como é que alguém pode admitir uma coisa dessa? O deputado tem 42 milhões de reais para fazer de emenda. Uma caneta Poderosa. Daí se você foi ver as emendas secretas, tinha deputados que estavam destinando 600 milhões, 700 milhões. Como é que pode isso? É dinheiro público. A emenda é um direito e é fundamental. Veja, agora que os municípios estão perdendo recursos, muitos recursos, uma grande parte dos municípios está tendo uma diminuição na arrecadação brutal. A emenda vai ser maior, né? vai. Eu votei a favor da reforma tributária no texto constitucional, porque disseram que a reforma tributária vinha para simplificar, desburocratizar. Fiz tudo isso, esperando uma lei complementar que reproduzisse o que nós colocamos na Constituição. Veio uma lei complementar que criou problema para os municípios e simplesmente vai causar um aumento de arrecadação muito bom, mas um aumento de carga tributária. Votei contra na lei complementar, votei contra. Não foi o que se prontificaram a fazer inicialmente. O texto constitucional, vamos desburocratizar, simplificar e, se puder, reduzir, dando segurança jurídica para as empresas, para a pessoa física. Daí veio uma lei complementar, começou, pega daqui, pega daí. Então, por exemplo, o ISS. Qual é a razão de você levar esse ISS lá para Brasília e não devolver depois? Mas veja, não é. Até poderia ser, a sistemática poderia ser essa, se os prefeitos tivessem como participar desse controle. Né? E não estão abrindo essa brecha para participar. Então eu votei contra, porque não era o que o governo disse que iria fazer. De fato, não foi. Então, esse foi um problema sério. Veja, as emendas vêm, em grande parte, e supre esse problema. Porque aquele município que perdeu 1 milhão, 2 milhões, você leva a emenda para ele e resolve o problema concreto do município. As emendas são muito bem-vindas. O deputado, muito mais que o presidente da República, não por mérito de deputado, mas pela realidade da vida dele, ele sabe muito mais onde aperta o calo do prefeito e dos vereadores do que o presidente da República. Então, ele terá a capacidade de fazer conjuntamente emendas e levar recursos é muito bom. É uma coisa muito saudável, desde que essas emendas sejam à luz do dia. Então, porque nós vamos voltar ao tempo do prefeito de chapéu na mão. Não, exatamente. E com detalhes, detalhes. Se ouve dizer, e alguns já foram até presos, de deputados que apontam a emenda para o município, combinam com o prefeito quem vai ganhar, já está direcionada para aquela empresa X e ainda leva 10% do valor total da emenda. Ele tem 42 milhões de emenda por ano. São 4 milhões e 200 mil de dinheiro público que foi para o bolso do cidadão, que usa essa roupagem de deputado para desviar dinheiro público. Como é que o Flávio Dino está errado? Está certo. Tem, nesse ponto, totalmente certo. Dinheiro público é transparência plena, não tem meia transparência. É assim que eu vejo a postura do Flávio e é assim que eu vejo as emendas. Fundamental, desde que todos saibam para onde está indo. Vamos falar um pouquinho de Campinas. A gente tem aqui hoje um grupo político que vai completar 16 anos no poder, né? Com Jonas e agora com Dário, quer dizer, de partidos diferentes, mas que se compuseram para fazer essa administração. Em primeiro lugar, como é que o senhor avalia o governo atualmente, o governo Dário Saad? O senhor acha que é um bom governo? O senhor acha... Como é que o senhor acha? Acho que é um bom governo e acho não. Ele é uma pessoa séria e bem intencionada. Então, para mim, volto a dizer, já começa bem. Pessoa séria e bem intencionada, já tem o meu aplauso inicial. E está fazendo o que pode para solucionar os problemas. Eu vejo sinceridade, vejo ele batendo as portas do governo federal, vejo ele batendo as portas do governo estadual, buscando parcerias. Ele é aberto ao diálogo, ele não coloca a paixão ideológica acima de qualquer coisa, não. Ele coloca a paixão dele por Campinas acima de qualquer ideologia. Isso, então, também é um outro ponto muito positivo. E acho que ele teve, nesses últimos anos, ele começou um governo, obviamente, dando continuidade ao do Jonas, mas ele teve a sua luz própria. E, particularmente nesse mandato,
ele está realmente cada vez mais Revelando. e mostrando aquilo que ele pensa, porque não é que antes ele não mostrava, é que antes ele pegou um governo que ele teve que dar continuidade a obras que estavam em andamento, a prioridades que estavam em andamento. Metade do primeiro mandato dele para frente, ele mesmo começou a dizer o que era importante para Campinas, no sentido de já poder sair com a sua própria visão sobre o que Campinas precisava. Então eu sou uma pessoa que aplaudo sim a gestão do Dário, sei que tem muito por fazer, mas muito mesmo, ele também sabe e diz sempre isso, mas ele busca fazer com qualidade e com seriedade. Quais, senhor, são os grandes desafios de Campinas, assim, hoje? Uma cidade que é uma metrópole, né? E não tem como não ter problema, você vai ter. E talvez, quais são os desafios? Os grandes problemas hoje seja a região central. Desde que eu sou vereador em 1993, que todos tentam revitalizar o centro. E não conseguem. Só que agora precisa tomar uma medida realmente mais efetiva. E o secretário Barreiro está concluindo um estudo importante nessa área. Então eu acho que nós teremos boas surpresas aí, porque a secretaria dele, que cuida dessa área, está desenvolvendo um projeto para, de fato, nesses 3 anos, que ainda tem 2 anos e meio de mandato do Dário, ele possa trazer essa revitalização. Nesse primeiro momento, evidentemente, que tem que ter uma zeladoria, tem que ter segurança. As pessoas às vezes pensam que deixar as pessoas na rua e não tirá-las é por compaixão. Não. Compaixão é tirá-las da rua. Compaixão é cuidar delas. É dar tratamento psíquico, é dar tratamento para quem é dependente químico. Você tem que mostrar o seu cuidado para com essas pessoas, de fato, cuidando delas. E não deixando onde elas estão. Isso não é compaixão, isso é abandono. E o centro da cidade, ele está precisando de uma ação contundente. E tenho para mim que essas medidas acontecerão nos próximos meses, efetivamente. Esse na minha opinião, um dos maiores problemas. Você viu aqui o depósito de sim em frente ao jornal? É uma coisa que desde que faz 6 anos que eu assumi aqui, a gente convive com isso aí. Olha, São Paulo, o Tarcísio teve a coragem, ele e o Derrite ali, e acabaram com a Cracolândia. Por quê? Porque asfixiaram o PCC através do quê? O crime financeiro. Foram para cima dos crimes financeiros, pegaram todo o desvio, a venda de imóveis lá, eles usavam para poder justamente depois vender mais barato. Aí asfixiaram o PCC e conseguiram definitivamente pôr um fim à Cracolândia. Então, vai envolver quem? Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Governo do Estado, todos envolvidos. Aliás, é uma coisa que eu sonho para a nossa segurança pública, é que eu fui o primeiro secretário de Segurança Pública em Campinas. Aqui? Lembrei agora. Quando foi criado, eu fui o primeiro nomeado pelo Edivaldo Orsi. É um grande amigo que me deu esse voto de confiança. E naquela época nós fizemos a lei que regulamentou a guarda municipal e começamos com uma patrulha escolar e depois, quando veio o governo do Chico Amaral, através do Rui Nilo de Magalhães, ele implantou efetivamente a guarda. Então, digamos, esse também é um legado importante, porque eu valorizo muito as guardas municipais. A guarda do Guilherme Campos não é A SIC. A SIC. Era a guarda noturna, isso, da SIC. Mas o Guilherme Campos pai teve um papel importante também, porque naquela época que eu era criança, os rosquinhas lá, eles resolviam. Então, é interessante. E foi evoluindo, né? E hoje as guardas municipais, quer dizer, e graças a Deus agora é polícia mesmo, constitucionalmente falando, a guarda municipal, ela é a polícia mais próxima da população. Então e veja, São Paulo, tudo que faz agora é guarda municipal, PM, civil, Ministério Público, tudo junto, tem um órgão. E eu falo isso para o Ministério Público desde que eu entrei, e com 23 anos de idade, vai fazer 40. Então, por quê? Porque por mais que esses órgãos todos tenham conflitos de ideia, que eu acabei de dizer, tem algo que os une. Né? Eu não vou lá para buscar o conflito aí, eu quero saber qual unidade de propósito que nós temos aqui. Combater o crime organizado. Vamos juntos. Você tem uma expertise, você uma, vamos somar esse conjunto de expertises e vamos fazer um trabalho conjunto. Esse é o caminho para a segurança pública.
No caso de segurança pública, a reforma, a mudança que foi feita agora, criando-se o marco legal de combate ao crime organizado, foi um dos maiores avanços do país. O Derrite foi o relator, cumpriu um papel importantíssimo. Teve muita coragem quando foi secretário de Segurança e também na Câmara para aprovar, apesar do governo não querer, ele aprovaram, como de fato aprovamos junto com ele, o aumento da pena para o crime organizado. Agora é 40 anos de cadeia. E se for crime de morte, vai envolver crime de morte, também crime grave, atividade do PCC, cumpre-se 85% da pena em regime fechado. Não tem essa, em 4 anos, cumprir 1/6, você progride do regime. Como é que é hoje? Para qualquer crime comum. Cumprir 1/6 da pena, você progride do semiaberto, do fechado. É o semiaberto. Tem vaga no semiaberto, não tem, ele pula direto para o aberto. Então, era um absurdo. Agora ele vai ser preso, o integrante de crime organizado, ele vai ser preso em presídio federal, vai pegar uma pena de 40 anos e vai ter que cumprir de 70% a 85% do valor em regime fechado, da quantidade de pena em regime fechado. São outros 500. Isso sim você inibe a prática criminosa, apenando como realmente devem ser apenadas essas pessoas. O outro exemplo de segurança pública, redução da maioridade penal. Isso, eu ia perguntar. Eu, desde 2015, eu fui relator de um projeto que reduzia a maioridade penal. E um projeto que, ao mesmo tempo, aplicava uma pena de 8 anos para o menor infrator, e não de 4, né? Não de 2. Está parado no Senado. Agora veio a CCJ e aprovou uma emenda constitucional para reduzir. E tem que reduzir. Paulo, não é possível. Um menor de 17 anos e 11 meses mata, rouba, estupra e não sabe o que está fazendo. Como não sabe o que está fazendo? Não tem o menor cabimento isso. 16 anos. Sim, 16 anos. E dizem o seguinte, alguns, que a minoridade, a maioridade penal hoje, 16 anos, é para proteger os jovens. É nada, é para proteger o adulto que se vale desse jovem dos 16 aos 18 para praticar os crimes que ele quer praticar, porque não vai ter pena. Você fazer o que você faz com 17 anos de idade, matar, estuprar, roubar e ficar impune, tem menor cabimento. As saidinhas. Estávamos na bancada do PSD, quando uma pessoa falou assim, mas a saída não te comove, Carlão? Você imaginar que essa pessoa que está presa não vai poder passar o Natal e o Réveillon com a sua família? Não, me comove saber que essa pessoa que ele matou, a família dela, nunca mais vai passar com o pai ou com a mãe. Nunca mais. E isso me comove. Agora, saidinha para o preso fugir, crime grave, eu estou dizendo, né? Como é que pode ter saidinha para quem roubou, estuprou, matou? Aprovamos o fim da saidinha. Isso tudo são medidas em defesa do Brasil. E quando eu digo que eu combato o governo do PT, o PT votou contra todas essas medidas. É inacreditável a vocação, a esquerda toda, PCdoB, PSOL e PT, e PDT e PSB votaram em massa contra qualquer aumento de pena. É uma coisa assustadora. Sim. PSB também. O PSB faz parte, inclusive, da liderança de governo. Voltando um pouco para Campinas, que a gente sai um pouquinho, a próxima eleição o Dário não vai poder disputar. Nós tivemos aqui recentemente o presidente do Republicano, o deputado Marcos Pereira, que já disse que não vai abrir mão de ter um candidato no Republicano. E o vice-prefeito do Dário é do PSB. Aqui nós temos uma composição que já dura esse tempo todo, mas hoje de 2 partidos que em nível federal estão de lados diferentes, né? Sim. Como é que o senhor coloca o PSD nesse jogo, né, nessa disputa? E o senhor não pretende nunca mais disputar a eleição de novo? O senhor já disputou 3 vezes a eleição aqui, né? Sim, sim. E o senhor não pretende retomar, ainda mais num quadro como esse que... Essa vontade de concorrer, eu realmente não tive nos últimos 20 anos, não tive mesmo essa vontade de concorrer a prefeito. Mas nesta eleição está surgindo de novo essa ideia de poder disputar as eleições. E eu acho que essa eleição para deputado
vai ser um marco para o PSD dentro da cidade. E um marco importante para definir-se qual o papel do PSD numa futura gestão. E tem perspectivas de sairmos com uma candidatura própria? Tem, porque agora nós estamos vendo de fato que há um respaldo da própria Câmara Federal, da Câmara Municipal, para que a gente possa estar disputando um pleito. Então isso hoje é real? É real. Vai acontecer? Não sei, mas não tem mais como antes aquela hipótese de dizer não há hipótese de eu participar de um pleito municipal. Essa vontade de cuidar da cidade voltou, confesso, depois de 20 anos. Isso. Então existe uma perspectiva real, sim, do PSD colocar-se ou uma candidatura minha ou com uma candidatura, nós temos grandes nomes aí, secretários, a própria secretária Adriana Floss é uma pessoa preparadíssima, conhece de gestão pública, o Paulo Andrade, que é o nosso secretário de Trabalho e Renda, também tem uma vida, uma história ligada ao Poupa Tempo, ao governo do estado de São Paulo. São pessoas preparadas. Então podemos pensar aí em muitos nomes ligados ao PSD, obviamente sempre conversando, porque nós temos uma parceria muito grande com o Dário. Então todo e qualquer movimento nosso sempre vai ser feito conjuntamente com o prefeito municipal, porque nós temos esse cuidado também de pensar sempre como dar continuidade ao que ele vem fazendo. O senhor acha que é viável a continuidade dessa aliança do Dário e PSB ou não? Assim, aí não sei se o PSB meter isso... Então, eu não teria elementos para te dizer se vai continuar ou não, mas eu posso lhe afiançar que o PSD vai buscar o seu espaço dentro da próxima gestão ou com uma candidatura própria, volto a dizer, conversada com o próprio Dário ou integrando uma chapa que realmente seja uma chapa vitoriosa. Nós vamos participar efetivamente do próximo pleito municipal. A gente pode esperar aí uma eleição municipal bem agitada, pelo jeito, né? Bem agitada. A gente tem tido eleições assim, Mais serenas, né? serenas, pelo jeito a próxima aí vai ser bem movimentada. Pode ser. É. Deputado, só voltando um pouco para a questão nacional, tem a questão agora que está sendo muito debatida da escala 6x1, né? Acho que o senhor votou contra, né, o projeto ou não? Não, votei a favor. A favor. Apesar de achar e ter a clareza, não é que eu votei a favor, né? O projeto não foi votado, foi simbolicamente. Certo. Nós tentamos fazer mudanças para alterar isso, porque no formato em que foi feito não era bom. Como continua não sendo o melhor para o país nesse momento. Não era o melhor e continua não sendo. Mas mudanças no Senado podem acontecer e nós esperamos que aconteçam. Faltou conversa. Se o 6x1 vem como uma coisa pensada, estudada, conversada com começo, meio e fim, com aqueles que geram o emprego, tudo muda de figura. Mas não, era um ano eleitoral, ele queria fazer antes das eleições e, portanto, vale tudo. Quando fala-se vale tudo, acontece isso. E ainda por cima, numa votação simbólica, onde ninguém pôde registrar o seu voto favorável ou contrário. Aonde foi o nosso trabalho? Na comissão. Na comissão, o PSD participou através do deputado Luiz Gastão, participou de forma muito efetiva e fez um papel importante para aprimorar um projeto que pode ainda ser muito melhorado. Ele emplaca o Messias como... Deixe-me dizer, o Messias, ele como pessoa, é uma pessoa extremamente preparada, juridicamente falando. Eu não o conheço. Eu acho que o problema maior ali está no fato de que o Davi Alcolumbre não está gostando dessa história do Lula indicar o tempo todo os seus próprios amigos, né? Mas a qualificação pessoal, o Messias tem, jurídica, profundo conhecedor da área jurídica, certamente seria um grande nome para o Supremo, mas com esse senão, é alguém que tem uma ligação direta com o PT, direta com o presidente da República e com a ex-presidente Dilma, e isso, de uma certa forma, gera um mal-estar entre aqueles que não querem que o Supremo só tenha amigos de A ou de B, mas que tenham ministros que sejam qualificados juridicamente sem relação pessoal efetiva que tenha motivado essa indicação. Eu acho que foi esse o maior problema que o Messias enfrentou. E não vejo o Alcolumbre com nenhuma disposição para viabilizar de novo o nome do Messias. Pelo que ouço, não só nos corredores, mas de pessoas muito próximas a ele, a chance é bem pequena. Foi um fato inédito aí. Inédito na história. Acho que só no Floriano Peixoto eles falaram. Mesmo assim, porque nomeou um médico, né? Eles nomeou 3 ou 4 ali, mas nenhum tinha formação. Exatamente. E aproveitando, como o senhor tem essa formação jurídica, né? Como é que o senhor vê essa discussão sobre o Supremo hoje? Que o Supremo, em vários
O poder... Deixe-me dizer, invade muitas vezes? Invade mesmo. Um pouco por culpa do Congresso, porque naquilo que ele tem que decidir, não decide. Aquilo que ele tem que fazer, não faz. Então, há um ativismo, sim, há um certo ativismo, mas penso eu muitas vezes em decorrência da falta de movimentação do próprio Congresso Nacional. Não é bom ter, como nós estamos vendo hoje, 3 poderes com muito pouca harmonia, né? O tempo todo com uma desconfiança brutal um do outro. Então isso tudo gera uma insegurança para o país como um todo. É evidente que se o Supremo não tomasse as decisões que está tomando, talvez o clima fosse muito mais favorável a uma harmonia entre os poderes. Mas o Supremo faz aquilo que entende correto e nós temos o direito também de dizer que não gostamos do que foi feito. Esse direito nos é assegurado. Então, eu acho que está invadindo, sim, muitas vezes, essa autonomia do Legislativo, mas confesso e reitero, acho que em grande parte por uma inatividade do próprio Parlamento. A não regulamentação até agora da questão das redes sociais e tudo é uma prova disso. Por que tem que o Supremo decidir? Porque nós não decidimos. E muitas vezes eles são provocados pelos próprios parlamentares, né? São, na maioria das vezes, provocados pelos parlamentares de esquerda. Me falaram que a esquerda é que mais inicializa tudo, né? PSB e PCdoB são os 2 que mais entram com ações. A gente sempre encerra a entrevista com uma pergunta sobre como é que vocês ocupam suas horas livres, que não devem ser muitas, né? O senhor tem algum hobby, alguma coisa que o senhor gosta de fazer quando não está ali na lide política? Viajar com a família. Viajar com a família é a melhor coisa do mundo. E viajar com a família, fazendo um churrasquinho, tomando uma cervejinha original, melhor ainda. Tu gosta do Rio de Janeiro, né? Que eu sei. Na verdade a gente passa sempre uma parte do mês de janeiro lá. Faz muitos anos, a gente curte muito lá. E temos grandes amigos lá também. Encerramos mais uma edição aqui do Conexão Correio Popular, hoje com o deputado Carlos Sampaio. Obrigado, deputado. Se o senhor quiser se despedir aqui dos nossos ouvintes, fica à vontade. Eu queria agradecer muito a você, Paula, a você, Ítalo, pela oportunidade que me deram de falar com Campinas, falar com a nossa região, falar o que pensamos sobre os mais variados temas, como estamos vendo o momento político do Brasil, do Estado e do município, e dizer que estou sempre também de portas abertas para dar as entrevistas necessárias, porque eu acho que nosso papel é prestar contas do nosso mandato. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos muito honrados com a sua presença.